Bem, pessoal, continuando aqui, nós vemos que então começa uma disputa política entre Getúlio Vargas, que era um militar experiente e que conquista de forma carismática, com seu discurso, as massas e começa a despontar com um certo sucesso. Getúlio Vargas, que era o candidato da Aliança Liberal, formada entre Rio Grande do Sul e Paraíba, por isso trazia como vice o paraibano João Pessoa, e Júlio Prestes, que era o candidato dos cafeicultores paulistas, indicado pelo então presidente Washington Luiz. Vemos aqui um agravante para esse cenário político, que é uma safra de café muito boa durante anos seguidos, entre 1927 e 1929, porém a sua situação de mercado não muda. As vendas estão em baixa, o café não é vendido porque não há mercado, logo a crise econômica continua, o que vai agravar ainda mais o desentendimento entre Washington Luiz e os cafeicultores. Não haverá um rompimento, porém haverá um enfraquecimento desta relação. Os grandes cafeicultores sentiram os efeitos da crise de 29, em 1931, quando o preço do café caiu. Apesar do apoio de determinados setores da sociedade, a Aliança Liberal perdeu as eleições. A solução encontrada foi adotar a velha política dos governadores e a troca de favores. Nas eleições fraudulentas, foi eleito o paulista Júlio Prestes. Com a vitória paulista, parecia que tudo voltaria a se estabilizar. Alguns membros das elites de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba cogitavam participar do novo governo, caso fossem chamados, mas nem todos que participaram da Aliança Liberal concordavam com tal apoio. Os discordantes, insatisfeitos com a derrota, preferiram manter a oposição a São Paulo e, se necessário, tomar o governo. Assim, após a derrota para os paulistas, os jovens da Aliança passaram a defender o uso de armas para a tomada do poder e ficaram conhecidos como os tenentes civis. A aproximação entre os jovens políticos e os tenentes do exército foi inevitável. Entretanto, a figura mais importante do movimento tenentista foi Luiz Carlos Prestes. Não apoiou essa aproximação com a Aliança Liberal. Para Prestes, socialista, aproximar-se da Aliança Liberal era se juntar às oligarquias do país. Bem, pessoal, outros fatores importantes se configuram aqui neste trecho do texto. Nós vemos aqui que há um racha, há um desencontro de ideias, de objetivos dentro da Aliança Liberal após a vitória de Júlio Prestes, que foi o candidato indicado pelo presidente Washington Luiz. Júlio Prestes, que era paulista.
Neste caso, a Aliança Liberal considera a hipótese de apoiar um novo presidente, porém fazendo parte do projeto de governo, para também ter a oportunidade de participar do novo governo. Porém, esta decisão não é unânime entre os componentes da Aliança Liberal, não é unânime entre os integrantes gaúchos e paraíbas que encabeçavam o movimento. Membros mais radicais do movimento optaram por fazer frente ao governo, cogitando a possibilidade de tomar o governo à força. Luiz Carlos Prestes, outra figura importante que surge neste contexto, um reacionário político comunista, se mostrou uma figura a par das duas propostas. O seu ideal comunista não simpatizava com as ideias da Aliança Liberal e também não queria se aproximar das elites oligárquicas. Este cenário também configura a aparição dos tenentes civis, que serão jovens militantes que apoiarão o exército no caso da configuração de tomada do poder. Os grupos opositores à vitória de Júlio Prestes não conseguiriam articular uma grande mobilização política. Seria necessário um acontecimento que servisse de pretexto para desencadear o movimento. A Revolução de 1930. Em 26 de julho de 1930, o assassinato de João Pessoa em Recife serviu como motivo de que os conspiradores precisavam para colocar um fim no domínio dos paulistas. O crime teve motivações particulares, mas a oposição tornou o assassinato um crime político e passou a contar com importante apoio do exército. Em 3 de outubro, a Revolução começou em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E no dia seguinte alcançou algumas regiões do Nordeste. Interessante também esse fato, esta colocação, que nós vemos aqui na configuração do assassinato de João Pessoa uma oportunidade política. Mesmo que o crime tivesse sido cometido por outras motivações, a Aliança Liberal se apropria deste fato para conseguir colocar em prática o seu projeto político. Este crime serve para ser usado como munição política e acaba, com isso, trazendo o apoio do exército para configurar uma revolução que começa em Minas e no Rio Grande do Sul e alcança também algumas regiões do Nordeste. E será um movimento que fará frente, que terá por intento
fazer frente ao governo, fazer frente às oligarquias e fazer frente àquela política que estava em vigor há tanto tempo.